Olá, tudo bem? Sou Luciana Espíndola, aluna do 8º semestre do curso de jornalismo da Uniriter. E este é o projeto Spin VOD Podcast que criei para a disciplina de estágio obrigatório. Aqui entrevisto o jornalista investigativo Carlos Rousim, do grupo RBS. Então, Carlos, eu gostaria que tu falasse um pouco da tua trajetória no jornalismo, como é que tu iniciou no jornalismo investigativo, assim? Então, isso foi, de certa forma, uma construção que não foi exatamente planejada, mas o cotidiano acabou levando a isso, né? Mais ou menos lá por 2012, realmente foi em 2012, eu fiz uma primeira reportagem. Eu era na época repórter de política, então eu fazia cobertura política cotidianamente, principalmente a cobertura do Palácio Piratini e da Assembleia, mas eventualmente também Prefeitura de Porto Alegre, Câmara de Vereadores e alguns aspectos da política nacional também. Mas o foco principal naquele momento, lá em 2012, era a cobertura do governo estadual. E naquela ocasião, a partir de algumas fontes com quem eu tinha contato, a gente acabou conseguindo algumas dicas importantes, interessantes, e aí se fez um trabalho de algumas semanas ali de apuração, que nos levou a fazer uma reportagem sobre o diretor do DAER, na época, né, do Departamento Estadual de Estradas, e acabou que, no caso, aquele diretor do DAER acabou sendo até exonerado do cargo naquela ocasião. Então, aí foi uma primeira reportagem, não existia ainda a GDI, e eu era um repórter com foco exclusivamente na cobertura política, mas a partir das experiências cotidianas, das vivências diárias nessa cobertura política, acabou surgindo a oportunidade de fazer uma primeira reportagem de cunho mais investigativo. E aí depois vieram outras, né? Tem outras áreas que não a política, que aconteceram ali em 2014, 2014 principalmente, e 2016 também, e aí no final de 2016 que veio formalmente a existir o GDI. Então, quando o GDI se criou formalmente, eu já tinha feito umas 4 reportagens, 5 talvez, de teor mais investigativo. Então, eu já tinha, assim, já era visto como um repórter que tinha, enfim, que tinha um perfil mais de fazer esse tipo de trabalho. E aí, a partir da criação do GDI, nos integramos nesse grupo aí que tem o objetivo de dedicar repórteres especialmente a esse tipo de cobertura. Nos juntamos ali inicialmente num número maior de repórteres, acredito que eram 8 ou 9 no começo, e a partir de então começamos a fazer uma série de conteúdos aí ao longo dos anos que têm sido veiculados em todas as mídias, né? TV, site, rádio e jornal impresso. Quando tu foi escolher a profissão de jornalismo, essa foi a tua única opção, a tua primeira, ou teve outras ideias assim, vou estudar para trabalhar em tal ramo? Como é que tu fez essa escolha? Existiam outras opções ou tu foi focado, foi direto no jornalismo? Na verdade foi uma escolha bem aleatória. Eu era bem jovem, assim, eu acredito que quando eu acabei o antigo segundo grau, o ensino médio, na verdade, eu tinha 17 anos, não tinha nem feito 18 ainda. E aí, ali naquele momento, não tinha muita ideia, né, do que eu iria fazer, do que eu ia cursar. Tava realmente bem, assim, perdido, digamos. E aí eu fiz alguns meses ali de curso pré-vestibular, ainda indeciso, até que acabou que eu fui parar no jornalismo, de certa forma, uma escolha bem aleatória. Eu acabei dando sorte, eu acredito. Basicamente, escolhi o jornalismo porque eu achava que eu tinha alguma aptidão para escrever, eu gostava de escrever, gostava de temas mais relacionados às ciências humanas, e nas exatas eu já tinha uma dificuldade. Então eu achei que era o jornalismo era o caminho, mas foi bem aleatório. Foi no início, assim, foi sem pouca ou quase nenhuma convicção. Eu fui
ver que eu tinha feito meio sem querer uma escolha certa já no decorrer do curso, já em que realmente eu passei a me identificar, e me sentir bem, me sentir à vontade, me sentir numa situação de desenvolvimento pessoal e de formação. Então aí a partir ali dos semestres é que eu fui me dar conta de que de uma forma aleatória eu tinha conseguido fazer uma escolha certa. E nunca aconteceu de eu querer trocar de curso, etc e tal. Sempre me mantive na linha de que era aquilo realmente que eu queria, mas a escolha em si foi meio aleatória. Isso foi acontecendo de forma natural. Quando tu foi em busca da primeira oportunidade de trabalho, tu sentiu que as portas estavam abertas? Tu enfrentou algum problema? Como é que foi assim para ti? Foi fácil? Foi estar no lugar certo na hora certa? Como é que tu sente esse teu início, essa arrancada na profissão de jornalismo? Inicialmente não é muito simples, né? Porque é um mercado de certa forma restrito e os estágios têm toda também uma dificuldade por conta da remuneração. E eu tinha gastos que eu tinha que ajudar a custear. Acaba pagando para fazer estágio. Então eu tinha um emprego numa outra área, uma área de contabilidade, um escritório de contabilidade, mas que era o suficiente naquele momento para eu custear o que eu tinha como obrigações, né, naquele momento. Aí acabou que eu fui começar a fazer estágio de jornalismo mais do meio para o final já do curso, pelo quinto semestre. Eu comecei fazendo estágios em assessorias de governo, né? Então, que era o que mais oferecia vagas, assim, em geral, pelo menos naquele período que eu estava tentando, que era isso. Aí a gente está falando de 2005, 2006. Então, eu fiz estágio no governo do estado, ali no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na assessoria de imprensa de secretarias de estado, uma secretaria, no caso, na época era de obras. E depois eu fiz um estágio na prefeitura de São Leopoldo, e foi onde eu acabei ficando um tempo maior. E aí ali foi que me surgiu uma oportunidade. A partir de São Leopoldo, eu comecei a conhecer algumas pessoas, que aí me deu uma oportunidade de trabalhar num pequeno rádio comunitário que é de Sapucaia do Sul. Aí que foi criado lá um jornal semanal também, então eu tive minhas primeiras experiências, isso já em 2007, escrevendo para um veículo, ainda um veículo pequeno e novo naquele momento, mas ainda assim era a minha primeira experiência de ter um jornal impresso ali, com conteúdos que tinham o meu nome, a minha assinatura. E aí depois também ali por intermédio das pessoas, de profissionais mais experientes, já que eu conheci em São Leopoldo, que eu comecei a fazer alguns freelas para o Estadão, Estado de São Paulo, final de semana, feriados, coisas assim que o pessoal da sucursal, existia uma sucursal do Estadão aqui em Porto Alegre. Quando era folga do pessoal que era fixo, eu fazia os freelas, né? Cobria as folgas deles. E aí eu comecei a fazer alguns conteúdos para o Estadão, aí já foi uma coisa mais interessante, abriu portas, né? E aí, por fim, a partir desse trabalho no Estadão e também de alguns desses contatos que a gente vai estabelecendo, me deram uma dica de que estariam precisando de repórter no Correio do Povo, e aí eu fui lá, falei com o editor da época, e aí, numa primeira tentativa, não deu certo, o jornal fez a opção por contratar outra pessoa, e aí numa segunda vaga eles me contrataram, aí eu entrei para a imprensa gaúcha, vamos dizer assim, né, que é onde eu estou até hoje. Eu fiquei 2 anos no Correio do Povo e depois, agora já estou há 11 anos e pouco aqui na Zero Hora, sempre começando pela política. Tu tinha algum familiar no ramo do jornalismo, amigo próximo, o teu contato ali foi, decidi estudar jornalismo, vou seguir? Não tinha ninguém. Não tinha nenhum familiar, nenhuma pessoa próxima, nem uma pessoa assim que tivesse algum tipo qualquer de contato, que servisse como uma inspiração, como um modelo. Realmente não tinha. Mentor? Não, realmente não teve. Foi uma coisa bem aleatória, espontânea e tal. E como eu disse no começo, acho que acabou dando uma grande quantidade de sorte. Analisando o jornalismo investigativo e o jornalismo tradicional, o que tu diria assim que eles têm em comum? Quais são as diferenças? Às vezes, talvez o jornalismo investigativo, o jornalismo cotidiano, talvez eles não tenham tantas diferenças quanto as pessoas possam imaginar,
porque basicamente tudo envolve a apuração. Tudo Porque a gente necessita de pensa assim, apuração. investigativo meio que remete àquilo do secreto, do que É, está encoberto. exatamente. Assim, todo jornalismo, todo o método de jornalismo, todas as facetas do jornalismo, ele vai envolver uma coisa que é o grande pilar da profissão, que é a apuração, né? Todos os conteúdos que tu vai produzir, tu vai ter que fazer uma apuração. O diferencial, que me parece, do jornalismo investigativo é que, no caso do jornalismo investigativo, tu vai ter que apurar coisas que algumas pessoas não querem que sejam públicas. Então pode ser que isso esteja oculto, que algumas pessoas trabalhem para que isso continue oculto, para dificultar, obstaculizar o acesso, que no jornalismo cotidiano, convencional do dia a dia, muitas vezes isso não é oculto. Né? No jornalismo, muitas vezes a gente trabalha com assessorias de imprensa que nos dão informações, que nos colocam em contato com fontes oficiais que vão nos dar entrevistas. Muitas vezes no jornalismo cotidiano as coisas estão mais abertas e transparentes. Contudo, mesmo nesse jornalismo cotidiano, sempre há coisas que os entrevistados acham que talvez não seja o momento de revelar, que possa ser postergado posteriormente algum tipo de enquadramento, algum tipo de foco. E é papel também do repórter, do jornalista, fazer as abordagens mais amplas possíveis nesse jornalismo tradicional cotidiano. Né? Então, no cotidiano sempre pode ter um pouquinho de investigação também. Né? Eu acho que não sou muito assim de glamourizar o jornalismo investigativo. Eu acho que o grande diferencial é que ele demanda uma maior profundidade. Né? Isso realmente, o jornalismo investigativo demanda uma profundidade bem substancial e uma cobertura uma colheita de elementos E os indicativos. perigos da profissão do jornalismo investigativo existem? Tu já te deparou com algum perigo? Uhum. Algo que tu dissesse assim, puxa, não posso ir por ali, porque senão eu posso ter problemas. Já aconteceu algumas situações aí que eu talvez tenha corrido algum tipo de risco. Eu nunca cheguei a ser agredido, não chegou a questões físicas, né? Mas teve, eventualmente, uma outra situação de risco. Teve uma vez que eu fiz uma reportagem, foi até antes do GD existir, em 2014, eu fiz uma reportagem sobre alguns circuitos clandestinos, vamos dizer assim, de lutas de artes marciais, onde muitas pessoas ali eram postas em situação de risco, em lutas sem nenhum tipo de critério e tal. E aí, no fim foi uma série de reportagens que levaram 3 ou 4 dias. No último dia da série, tinha algumas pessoas que estavam aqui na frente, me ameaçaram e tal. Naquela ocasião, o jornal me colocou aí uns dias num hotel para eu ficar mais recluso e ver se assentava a poeira e essas pessoas acabavam esquecendo, né, deixando de lado essa vingança física. Isso realmente aconteceu, não passou de uma ameaça. Uma outra vez recebi ameaça por telefone, uma vez. Eu acho que a grande questão que tem hoje aqui no nosso estado, que tem hoje mais fortemente, é o assédio judicial. Aqui, felizmente, ainda a gente não está numa situação em que seja comum ter ameaças físicas e que elas se concretizem. Acho que até em outras regiões do Brasil isso existe. Mas aqui no Sul, me parece que o risco maior que existe hoje para jornalista é o assédio judicial. Isso realmente está bastante forte. Mas claro que os riscos sempre existem. Dependendo de quem tu for investigar, tu vai ter riscos físicos também. E aí tu tem que muito claramente estabelecer limites, né? Porque o jornalista investigativo ele não é um super-herói, ele é uma pessoa comum, em que ele precisa reconhecer limites, que ele precisa saber que ele tem que preservar a sua vida, a sua integridade. Então eu tenho procurado já de um bom tempo para cá fazer avaliações bem criteriosas de qual é o limite. Né? Estabelecer uma linha e daquela linha não se pode passar, porque como eu falei, nós somos pessoas comuns, pessoas normais, e a gente precisa saber que existem limites para a preservação da integridade, da vida, do bem-estar. E no exercício da profissão, tu já recebeu algum processo judicial por conta de ter dito alguma coisa que alguém não gostou? Não, por conta de declaração não, mas já por conta de reportagens investigativas aconteceram processos já. Isso é muito comum? Isso é raro? Por conta desse assédio judicial aí que eu comentei, tem sido mais comum. Tem sido um pouco mais frequente. Questão de
8, 7 anos atrás era mais raro. Hoje em dia está uma coisa mais frequente. Me parece que é um tipo de estratégia que as pessoas que eventualmente são alvo de alguma reportagem investigativa adotaram como uma estratégia de tentar talvez intimidar ou cercear. Mas a gente tem que entender também que a busca ao judiciário é um direito de todo cidadão, então faz parte também, né, esse tipo de... Porque o jornalismo investigativo também ele pressupõe que vão ser contrariados interesses e que vai causar reações, né? Então a questão da discussão judicial acaba sendo uma consequência até natural, na qual a gente tem que lidar, né? Tem que saber lidar por conta da atividade. A liberdade de expressão, ela atualmente, assim, como é que está no trabalho? Eu entendo que nós passamos por um período difícil no país, né, por conta das questões políticas. Acho que ainda estamos numa polarização política muito forte, agressiva, raivosa até. E o jornalismo não foge desse contexto, né? Então é um contexto hoje, de certa forma, um pouco adverso para o exercício do jornalismo, porque o ambiente está muito tenso, né? Ainda está muito tenso, muito quente e agressivo. Mas, dentro do possível, a gente tem mantido, tem procurado manter o exercício diário do jornalismo e manter a publicação de tudo aquilo que nós temos uma consciência de que é uma boa apuração, que é uma apuração consistente, ancorada em elementos, em fatos, e que se sustenta jornalisticamente para uma publicação. Falando sobre fontes, como é que vocês escolhem as fontes? Como é que vocês confiam na fonte? Como é que vocês verificam a veracidade dos fatos que as fontes expõem? Como é que é esse trabalho? A fonte, acho que é um processo de construção, né? Tu conhece as pessoas e de alguma forma tu vai trabalhando, vai buscando informações, às vezes tu consegue, às vezes tu não consegue. E quando tu consegue, se tu percebe que é uma informação quente, uma informação fidedigna e que tem um caráter de veracidade, isso vai reforçando a tua confiança numa fonte. Então acho que é uma construção de tempo, não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. É uma coisa que demanda paciência, né, trabalho, tempo. Né, eu acho que para tu fazer fontes também é importante que tu cumpra a tua palavra, vamos dizer assim, né, que se tu assumir algum compromisso com a fonte de manter manter o anonimato dela, por exemplo, é uma coisa sagrada, tu tem que manter o anonimato, senão tu já queima totalmente a tua ponte. Né? Sim, sim. Mas eu acho que o mais importante nesse aspecto é a gente observar que, em geral, nem sempre as fontes têm objetivos nobres, vamos dizer, quando passam essas informações. Né? Muitas vezes elas podem ter objetivos nobres, mas nem sempre. Pode ser que às vezes simplesmente seja derrubar alguém ou enfim, tomar o lugar de alguém, tem de tudo. Então o nosso objetivo maior como profissionais, como jornalistas, acho que é jamais ficar dependente, jamais ficar exclusivamente fazendo conteúdos a partir do que as fontes passam. Isso é perigoso, né? Acho que isso é bastante perigoso, ou seja, tu tem que ter vários mecanismos de receber informações das fontes ou documentos das fontes, mas de fazer checagens posteriores que te assegurem que aquilo ali é verídico, que aquilo ali está bem calcado, está bem sustentado, buscar outros documentos, outras fontes, buscar outros mecanismos, lei de acesso à informação, auditorias, documentos, enfim, uma porção de coisas aí que tu pode fazer para fazer checagens. Né? Então, o processo de checagem é muito importante e buscar outras fontes também para tu ampliar o teu grau de apuração e não ficar restrito à visão, não ficar míope, né, de acordo com a visão de uma única determinada fonte. Então, acho que seria mais ou menos por aí. Alguma dica para os alunos que gostariam de entrar para o jornalismo, que estão escolhendo uma profissão? O que tu diria hoje para os alunos do jornalismo? Alunos que estão escolhendo a profissão. Entendi. Bom, eu diria que o jornalismo ele tem uma coisa que acho que se diz há bastante tempo já, né?
E eu, quando eu comecei, eu escutava que o jornalismo é uma profissão muito apaixonante, etc e tal. Alguns dizem já que o jornalismo é numa outra linguagem, que é uma cachaça, né? Que o cara... Dizem isso sobre o rádio muito também, que é uma coisa viciante. De certa forma, eu digo que sim, eu acho que isso é verdadeiro. O jornalismo tem uma faceta muito forte, uma veia muito forte da paixão, do vício, do estilo de vida quase, né? Como se o jornalismo fosse um estilo, uma missão de vida. Eu acho que isso é muito real, é muito presente, né? E esse todo é o lado bom, apaixonante e vibrante assim, da profissão. E de outro lado, acho que também não dá para ser romântico em excesso ou perder de vista a realidade. Também é uma profissão difícil, é um mercado que não é grande, ele é relativamente limitado. Embora exista hoje toda uma rede bem significativa de assessoria de imprensa, que é um outro mercado bem importante para quem é jornalista, né? Está empregando muita gente hoje. Mas eu falo aqui, quando eu falei aquela questão inicial, estou falando mais do jornalista de redação, né? Que é algo que eu sempre quis fazer. Então tem o lado difícil da profissão, é preciso ter isso em mente, eu acho, né? De que é uma profissão que está sob pressão da sociedade muito forte. Tem toda essa questão hoje das redes sociais, dos ataques, das intimidações, tem o assédio judicial. Então, hoje em dia, ser jornalista também demanda ter uma resiliência, né? Uma boa capacidade de resiliência psicológica e demanda cada vez mais que o teu trabalho seja consistente, para que ele possa ter durabilidade, né? E para que ele possa ter respeitabilidade também. Eu acho que seria isso. Eu acho que ainda não desencorajo, pelo contrário, eu acho que ainda vale a pena muito fazer jornalismo, e sobretudo porque eu continuo acreditando que o jornalismo é parte fundamental para a democracia, para a sociedade. O jornalismo ele é muito importante para cada vez mais, né? Na verdade, o jornalismo se tornou, com essa questão toda da tecnologia, das redes sociais, o jornalismo se tornou mais importante para a democracia, para a sociedade. A democracia claramente esteve sob ameaça, acho que ainda está, não só no Brasil, mas no mundo, e o jornalismo cada vez mais cumprindo um papel relevante para a sustentação da democracia, para a reposição da verdade factual e para a cidadania. É possível trabalhar com jornalismo sendo realmente imparcial? Ou sempre tem aquele quê de vou avaliar com um pouquinho mais de sentimento? Não, em alguns momentos é difícil tu fazer toda essa discussão da imparcialidade, porque antes de jornalistas nós somos pessoas também, né? E enquanto pessoas nós temos sentimentos, nós tivemos uma formação, nós temos as nossas preferências pessoais, desde música até política, cada um tem seus gostos, né? Então, isso é uma coisa que não é simples, né? Não é só tu ligar um botão ali e vou ser imparcial. Mas, para quem está no jornalismo tradicional, que é esse jornalismo que busca a imparcialidade, nós temos que ter isso sempre como uma meta, né? Um objetivo a ser perseguido, por mais difícil que seja. E aí, enfim, a gente tem que exercitar as premissas aí desse jornalismo da imprensa tradicional, que é ouvir todos os lados, dar oportunidade de manifestação a todos, evitar as adjetivações, né? Procurar ser equilibrado na exposição dos argumentos, né? E buscar sempre se pautar pela verdade factual, né? Mais informação, eu acho que sempre eu procuro isso, mais informação, mais facto, mais documentos, mais transparência e menos opinião. Eu acho que por aí porque quando começa a desbordar muito para a opinião, aí a imparcialidade se vai pelo ralo, né? Porque quando tu opina, tu te posiciona. Claro que aí tem jornalismo de opinião, eu não estou falando de jornalismo de opinião, mas eu estou falando dentro da reportagem. Jornalismo de opinião aí é um outro segmento que é tradicional, que é consagrado, que é necessário, e que aí num veículo também o que é o desafio dele é ter um equilíbrio, né? Também dar
oportunidade, dar espaço para os colunistas de opinião que expressem as diferentes vertentes do pensamento social. Carlos, eu te agradeço muito pela tua disponibilidade, pela tua disposição também, né? Falar com uma aluna de jornalismo e poder expor assim a tua experiência, porque eu acredito que muitos alunos vão ter acesso a esse material, né? E obrigada pela tua ajuda, pelo apoio. Fico sempre à disposição. Acho que é importante a gente estar sempre em contato com a academia também, que é outro setor muito relevante. Produz conhecimento, produz discussões, críticas muitas vezes que são necessárias e têm que ser bem-vindas. E acho que isso é tudo parte de um processo, né, de aprimoramento, de convivência. E para mim é sempre legal, eu gosto de conversar, fico sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu. Valeu.